E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vamos retomar os nossos estudos do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 19, no meio do capítulo, né? No programa passado, nós vimos o encontro de André Luiz na casa da dona Laura, mãe do Lísias, com a neta dela, Heloísa, que acabara de desencarnar e ficou, né, poucos dias no umbral, até a gente viu a diferença, né, por que ela ficou tão pouco e ele, André Luiz, ficou um pouco mais. A menina Heloísa, ela é uma jovem, ela desencarnou de tuberculose no Rio de Janeiro, onde ela morava, e ela está muito triste porque ela tinha planos para casar, ela já estava noiva e esse sonho dela não pôde ser concretizado. Então ela está muito triste, angustiada, ela também está preocupada com a doença da mãe, ela acha que ela foi que passou, que transmitiu, não é, a tuberculose para a mãe. E aí o André Luiz está tendo essa conversa, essa oportunidade, e ele, com uma curiosidade muito saudável, ele começa a querer saber dos detalhes do que aconteceu com ela, né, durante a doença, a desencarnação. E essa curiosidade, ela é uma curiosidade saudável, quando a intenção de você saber as coisas não é para fazer fofoca, não é para inventar calúnias, é quando você realmente utiliza esses novos conhecimentos para aprimorar toda a sua bagagem intelectual e emocional também. Então, o André Luiz, a gente vai ver agora que as lições que a dona Laura está começando a passar para ele não vai perceber agora nesse momento, mas com certeza depois ele vai entender que todas as lições ouvidas lá pela dona Laura e pelos outros companheiros da colônia são, na realidade, para ajudá-lo a enfrentar o que ele ainda, a experiência mais dolorosa que ele vai ter que enfrentar quando voltar à Terra e visitar a família. Então, toda essa conversa é uma preparação para que ele possa enfrentar a dificuldade que vai vir com mais segurança. Ele vai ter a oportunidade, no momento decisivo das tomadas de decisões para o futuro, ele vai ter já algum alicerce construído, com base em todas as conversas que ele vai ter, principalmente com a dona Laura. A mãe dele já conversou com ele, o Clarence, o Henrique de Luna, o próprio Lísias. Todos aqueles que se acercarem dele vão trazer lições para ele e tomara que ele realmente aproveite. E nós, que estamos lendo a obra, que essas lições também sirvam para nós, porque esse é o objetivo maior da espiritualidade superior quando trouxe à Terra a mensagem de Jesus pelos livros espíritas, mostrando, né, em casos toda aquela teoria que eles colocaram na obra básica. Fica muito mais fácil para a gente compreender, não é? Então, nós vamos começar a ler
o parágrafo 23 do capítulo 19. É a resposta da dona Laura para a tristeza e um pouco de inconformação da neta. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir, porque ela estava triste de ter transmitido, ela achava que transmitiu a moléstia para a mãe. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. O Chico Xavier, ele tem um escrito, né? Acho que não chega a ser nem uma poesia, mas é um escrito dele que ele diz que enquanto a gente está reclamando que não tem o sapato da moda, tem muita gente que queria estar no nosso lugar para ter 2 pés. Não é? Então, ela está falando isso para a neta de uma outra maneira, que a gente não se iluda, porque tem problemas muito mais sérios do que os nossos, que a gente nem imagina. E o exemplo maior é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso modelo e guia, que encarnou entre nós para nos dar o exemplo do amor, né? De como nós vivenciarmos o verdadeiro amor, e fazendo por opção, para nos dar o exemplo, novamente repetindo, da dor, né? De sofrer o que sofreu, do abandono, da repúdia daqueles que ele ajudou, da sua condenação, da sua crucificação, né? Então, sem reclamar e sem nenhuma queixa. Então, ele é o exemplo. É claro, estamos longe ainda de seguir, de vivenciar isso ainda entre nós. Mas é o exemplo que cabe a nós refletir e procurar seguir no dia a dia, conforme a dona Laura está dizendo, é uma ilusão. Toda vez que nós... qual é a mensagem que está aqui dizendo para nós, não é? Essa é a ilusão, esse verbo iludir, que nós gostamos de cativar dentro de nós, de que sempre a nossa dor é maior do que a de qualquer outro. Eu estou sofrendo e vocês não sabem o que é isso. Podemos até não saber. Realmente, podemos não estar passando pelo mesmo problema que o irmão está. Ainda não passamos ainda nessa existência. Mas também é uma ilusão dele dizer que a dor dele é maior do que a de todos. Não é. Não é. É uma experiência, porque no fundo tudo são colheitas da nossa semeadura. Nós, espíritas, então, temos que tentar raciocinar assim. Digo isso por mim em primeiro lugar, claro. Temos que tentar raciocinar assim diariamente, no nosso cotidiano, na nossa casa, na família, no nosso trabalho, naquilo que vem até nós como experiências para que nós reflitamos sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, não é? Então, essa questão da ilusão é muito importante para nós refletirmos em cima disso. No fundo, a pessoa orgulhosa, e é o orgulho que está como base aqui da gente achar que tudo nosso é o pior, é o orgulho. Porque a pessoa orgulhosa, ela não é só orgulhosa pelo que ela sabe, mas quando ela sofre, ela é a maior sofredora. Ninguém sofre mais com ela, é o orgulho. No fundo é o orgulho, falando mais alto. Não, todo mundo sofre, mas a sua é a maior. Então, quando a gente começa a achar que tudo que a gente está passando é mais do que todo mundo está passando na Terra, é o nosso orgulho ainda colocado num pedestal imenso. Então, até as nossas dores têm que ser maior do que a dos outros. Não, ninguém pode ter uma dor maior do que a nossa, né? Então, a dona Laura começou a falar para ela: minha filha, baixa a sua bola, porque a sua dor, perto de milhões de criaturas, né? Milhões, não é nada. Aí ela continua. Só porque isso que você acabou de falar sobre o orgulho, realmente, no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 913,
né, nós temos também a questão do egoísmo, né? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Então, essa questão do egoísmo é aquilo pensando só em nós, não nos outros. Ela está na casa da avó, né? Ela está triste, está preocupando os outros. Então, é o sentimento dela que interessa primeiro. Não é amenizar o ambiente, a família, procurar tirar uma lição daquilo que ela está passando. E nós vamos ver que o motivo é até como a avó vai reagir pelo motivo pelo qual ela está sofrendo. Então, a questão do orgulho e do egoísmo estão muito ligados um ao outro. Porque na medida que o orgulho ele se sobressai, ele está junto dele acarretado o egoísmo, junto com ele, colado, porque eu estou pensando em primeiro lugar em mim, né? Depois em mim e em mim também, porque eu que estou sofrendo, eu que sei, então tudo é eu, não estou pensando no outro. Isso é uma coisa que vem para nós vigiarmos constantemente. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. Então ela já não gostou do que a avó falou para ela. E aí a avó vai continuar com a sua sabedoria. E acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. E a gente vê aqui uma coisa muito interessante. Todos nós, nas nossas aflições, nas nossas provas e expiações, nós somos acompanhados diretamente por aqueles que nos amam e que já se encontram equilibrados no mundo espiritual. Ela, a dona Laura, ela falou para a neta, durante a sua doença eu tive diversas vezes com você, vendo você, assistindo você, e pude observar o teu ex-noivo. Ela já coloca aí ex, porque realmente essa condição, ela acabou quando a Heloísa desencarnou. Então, mas é muito interessante a gente parar e pensar que o apoio do mundo espiritual sempre existe. O grande problema é que nós ficamos refratários a esse apoio. A gente se fecha na posição de vítima, como a dona Laura está colocando, e a pior vítima do mundo, e não consegue, muitas das vezes, receber todo o auxílio, todos os fluidos benéficos que esses que nos amam derramam sobre nós. Então, a dona Laura, ela vinha visitar a neta. E como não existe exceção, não é, para as leis divinas, se ela pôde assistir a neta, todos nós, se tivermos amigos e parentes desencarnados que nos amam, com a permissão de Deus, eles também vêm nos ajudar, nos amparar, porque era isso que a dona Laura vinha fazer, visitando ela enquanto ela estava encarnada. E aí ela pôde observar o comportamento do ex-noivo da Heloísa. E ela vai continuar. Interessante que ela vai falando a verdade, né? Com carinho, né? Com atenção, né? Não jogando, né? Isso. Ontem até na nossa casa espírita nós lemos uma página do livro Vida Feliz, que Joana de Anjos fala sobre a questão da verdade, como um diamante ainda deve ser oferecido. Deve ser uma pedra preciosa, não atirado. E ela já vai falando, teu ex-noivo, já falou tolinha, já vai falando devagarinho, vai falando, e vai falar mais ainda. Né? Agora, se fosse, agora a gente estava pensando aqui, Tereza, ela fala assim, olha, e acreditas nessa impressão, quer dizer, que o Arnaldo, o noivo que ficou, né? Está desesperado, né? Então, sem consolo? Vamos lá, ela desencarnou e o noivo ficou encarnado. Mas se fosse o contrário, ela ficasse, e nós já lemos anteriormente,
nesse mesmo capítulo, não lembro se foi no programa anterior, que ela gostaria que a avó falou para você, queria que ele viesse agora. Quer dizer, ela queria desencarnar o noivo para matar o noivo. E se fosse o contrário, se ao invés dela tivesse desencarnado, ela estivesse encarnada e o noivo tivesse desencarnado, e ela querendo desencarnar para encontrar ele também. Aí nós temos um caso, aqueles casos de eu quero morrer para encontrar contigo, que é um grande erro. Isso é um suicídio. Isso é pedir para se matar para encontrar com o ente querido. Vai ficar mais afastado. É uma coisa de alerta que a gente tem que ver. E na pergunta 956 do Livro dos Espíritos, essa situação inversa do que está aqui, Kardec pergunta, a respeito disso, Kardec pergunta: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Quer dizer, alcança o fim, eu amo a pessoa, ela desencarnou e eu quero encontrar com ela, eu vou lá. Eu vou me matar que eu vou encontrar com ela, né? Às vezes não faz diretamente, mas faz indiretamente. Vem a depressão, né? O isolamento, exatamente. E começa por aí. Também é um suicídio. Indireto, mas é. Aí a resposta dos espíritos. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se unirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperam. Então ele fala que é um ato de covardia. Então, isso aí é um suicídio indireto, é um ato de covardia, não é um ato de coragem. Porque às vezes no dia a dia a gente vê o popular falar, teve coragem de se suicidar. Não, teve a covardia de se suicidar. Por que é um ato de covardia? Porque não quer enfrentar o problema. Aí foge do problema. Então todos aqueles que acham que Romeu se encontrou com Julieta depois que se matou, quando viu que ela tinha morrido, porque ela não quis isso, não é? Mas ele mais se afastou dela, porque é o que os espíritos dizem. Se você faz nessa intenção, porque você não tem coragem de viver sem a pessoa amada, e você comete esse ato de covardia, a consequência é ficar afastado desse ente que você ama, para você poder aprender que o amor que não pode nos faltar é o de Deus e nem o de Jesus, que nos ama tanto. O resto a gente consegue, sim, de alguma maneira viver, não é? Pode de uma maneira mais triste, um pouco, com saudade, mas não impossível. Agora, a gente viver sem o amor de Jesus e o amor de Deus na nossa vida, aí sim é que aí eu acho que realmente nós enlouqueceríamos. Mas é uma prova que muitas pessoas têm que passar. Algumas são expiações dolorosas, a gente sabe, mas, como os espíritos disseram, é um afronte à providência divina, porque vida e morte a Deus pertencem. E se Deus acha que alguém precisa partir antes do seu amor, é porque tem uma razão que conscientemente a gente pode não saber, mas em desdobramento ou quando desencarnar a gente vai tomar conhecimento, se souber bem tolerar essa situação. Um dos primeiros um grande aprendizado, vamos dizer assim, que a gente pode ter quando acontece isso, de um ente querido nosso desencarnar, que vai desencarnar, né? Todos vamos. Mas não queríamos que fosse naquele momento, é sempre assim. O primeiro grande aprendizado é que ele não é nosso, né? Ele não é propriedade nossa, é o nosso amor, é nossa, né? Mas tem o sentimento nosso puro, mas não é nosso. Ele é filho de Deus. Ele foi criado por Deus, é filho de Deus, né? O Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida, de Joana de Ângeles através de Valdo Franco.
Então, é o grande aprendizado que a gente tem que ver daí também. Se ele é filho de Deus, Deus o leva a hora que ele achar que ele sabe que tem que levar. Da mesma maneira que decidiu quando ele tinha que vir. Exatamente. E aí a dona Laura continua. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. E aí, o que a dona Laura está querendo dizer com amor iluminado, né? O amor iluminado, ao nosso ver, é aquele amor incondicional, aquele amor sublime, que é o amor de alma, o amor de sentimento. Não aquele amor com outros interesses. E ele, esse rapaz novo também ainda, ele ainda não tinha condição de amar dessa maneira. Muito jovem, a dona Laura, nas visitas que ela fez, ela começou a perceber o comportamento dele. Lógico, ele ficou abalado porque, imagina, você gosta de uma pessoa e você vê ela definhando através de uma doença, é uma dor grande, Claro. não é? Todo mundo fica muito triste. Mas não ao ponto, né, isso que ela está tentando dizer para a neta, não ao ponto de não mais querer se unir a ninguém, viver uma vida celibatária. Isso a dona Laura já está mostrando para ela, minha filha. Não é assim que está acontecendo, né? Então, ela está falando de uma maneira muito sincera com a neta. E ela, como o Marco colocou, ela tem todo o carinho para dizer essa verdade, sem magoar, mas ela está pontuando. Porque a neta também já tem condição de ouvir. Porque se não tivesse, a gente já comentou em alguns programas atrás, que nem todo mundo está preparado para a verdade, mas só para a consolação. Ela não, ela já está preparada para a verdade. A dona Laura, por ser um espírito já equilibrado, de muita experiência, de muito trabalho em nosso lar, ela já consegue fazer essa avaliação e falar a verdade. Ela não precisa adiar a verdade, porque primeiro ela conhece a neta, porque ela visitava a neta, ela conhece a educação que a neta teve, ela conhece um pouco da personalidade da neta, então com segurança ela está podendo pontuar a verdade para a neta. Até porque foi permitido a ela acolher a neta em casa, né? Isso, sem precisar ir ser hospitalizada, Exatamente. né? Porque ela tem experiência nessa área. Então, e aí ela... Nessa questão do amor iluminado não é para qualquer criatura, ela está consolando a neta, né? Porque a gente não pode dizer que se ele já... Não, nós vamos ver, assim, tem um sentido mais profundo aqui da história, porque que ela está falando amor iluminado. Mas nem todo mundo que ficou viúvo e casa novamente, não é porque não amou. Amou sim. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, casou de novo. Sim. Ficou viúvo e casou. Arnaldo Rocha, grande amigo do Chico, era casado com a Meimei, que tem várias mensagens através do Chico também, o espírito Meimei, e casou novamente. E continua amando Meimei, e continua amando. Então, são situações que a gente tem que analisar. Não é que o moço aqui da história, ele não é nenhum criminoso, vamos dizer assim, não é isso. Ela está colocando para ela que ele é um homem da craveira comum, como todos nós. É isso que ela está dizendo, não é? O problema aqui não é ele ter casado, é a situação que ela está se envolvendo, né, mentalmente. Sim. Por causa disso. Isso mesmo. Vamos ter que terminar agora o nosso programa, mas no próximo programa vamos continuar esse assunto, porque a conversa ainda vai durar alguns programas, porque a conversa da dona Laura tem muita instrução que pode nos ajudar no nosso comportamento e nas situações que todos nós vamos passar ainda.
não é? Então, um grande abraço a todos, muito obrigada pela audiência, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.